Todo brasileiro sabe que o dia da independência do Brasil é 7 de setembro de 1822. Mas a verdade é que levou um bom tempo até que o Brasil se tornasse, de fato, independente. Isso porque foi somente em 29 de agosto de 1825, há 200 anos e 3 anos depois do famigerado Grito do Ipiranga, que o Brasil adquiriu sua soberania. Foi nessa data que Portugal reconheceu a independência da antiga colônia e fez com que o Brasil se tornasse um país soberano. E é essa história que nós vamos explicar nesta edição do DW Revista. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Edson Veiga, que escreveu uma reportagem sobre a consolidação da independência e da soberania do Brasil, que pode ser acessada no site da DW Brasil. Em tempos de guerras em continentes distintos e com Donald Trump taxando parceiros comerciais em uma ofensiva também política, percebe-se que a soberania é um conceito que pode custar caro a qualquer país. Ela sintetiza a expressão máxima da independência, ou seja, do fato de as nações possuírem direito pleno em relação aos próprios poderes legislativo, judiciário e executivo dentro de seus territórios. Uma ideia que o Brasil oficializou em 7 de setembro de 1822, com o Grito do Ipiranga, proferido por Dom Pedro I, que seria aclamado imperador pouco tempo depois, em 12 de outubro daquele mesmo ano. Mas o processo que transformou o Brasil de colônia a país independente não ocorreu da noite para o dia. Levou, na verdade, praticamente 3 anos até que Portugal, a metrópole, reconhecesse a independência do Brasil. Edson Veiga, obrigado por participar do DW Revista, e eu queria começar pedindo para contar para a gente, em primeiro lugar, como ocorreu esse processo. Pois é, Guilherme, a independência de um país é algo que depende das tais relações internacionais, né? Se não houver reconhecimento dos demais países, das demais nações, ao menos de parte deles, né, de parte dos outros países, não tem como funcionar no cenário mundial uma nação sendo um país livre. E embora estejamos falando de um contexto aí de 200 anos atrás, quando o mundo não era tão conectado como hoje, enfim, eram relações que já eram importantes. Então, se considerarmos que a independência brasileira veio em 1822, é preciso lembrar que o Brasil havia sido uma colônia de Portugal. E somente em 29 de agosto de 1825, ou seja, exatamente 200 anos atrás, quase 3 anos depois do famoso Grito do Ipiranga, é que houve um acordo em que Portugal, então a metrópole, reconheceu que essas imensas terras do outro lado do Atlântico eram, então, um novo país. E demorou porque, para Portugal, era uma perda, né, Guilherme? Eu conversei, por exemplo, com o pesquisador Paulo Resutti, autor do livro Independência, a História Não Contada, e ele me falou uma coisa muito interessante. Assim, ele falou que a independência, uma vez consolidada, ela foi um duro golpe, estou abrindo aspas aqui para falar o que ele me disse, né? Foi um duro golpe nas finanças públicas do Estado português, bem como nos comerciantes portugueses. Afinal, além destes terem seus bens sequestrados no Brasil, eles se viram diante da impossibilidade de continuar realizando um comércio, um lucrativo comércio com a antiga colônia. Então, só aí já explica o tamanho, quer dizer, a importância desse acordo e o impacto desse acordo, né? É interessante a gente ressaltar isso. A gente vai falar mais sobre esse acordo daqui a pouco, mas antes, Edson, eu queria saber quais foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Os Estados Unidos, principalmente, mas também as Províncias Unidas do Rio da Prata, o que hoje
corresponde à Argentina. E, curiosamente, o primeiro país a enviar uma representação diplomática ao Brasil foi o reino do Daomé, que foi um reino que existiu até 1904 nas terras onde hoje fica Benin, na África. E por que esses países foram os primeiros? Bom, Guilherme, os Estados Unidos queriam fazer da América sua área de influência e fizeram mesmo, temos que reconhecer. Foi um processo que se iniciou justamente nessa época. Os americanos já tinham um país independente aí desde os fins do século XVIII e passaram a incentivar, a fomentar, a patrocinar outras independências americanas, porque isso significava, enfim, garantir uma autonomia continental frente ao velho mundo, frente à Europa. Os argentinos, eu diria que assumiram esse reconhecimento pela proximidade geográfica, pelas relações comerciais que já eram construídas aqui com o hoje Brasil, né? E Daomé, esse reino africano, foi por conta do regime escravocrata. De certa forma, o país da África era um parceiro comercial nesse vergonhoso, podemos dizer assim, negócio que era a exploração dos escravizados. Edson, agora voltando ao acordo que levou o Brasil a ser de fato independente, tem outro país no meio disso tudo que foi muito importante para a consolidação da soberania brasileira, né? E esse país é a Inglaterra. Qual foi o papel do Reino Unido para a consolidação da independência e da soberania do Brasil? Foi fundamental, Guilherme. Na verdade, no xadrez político europeu, a Inglaterra lucrava muito com os novos mercados que se abriam em consequência das independências de ex-colônias na América. Mas, ao mesmo tempo, eles queriam primeiro a anuência de Portugal, antes de reconhecer o Brasil. No fim das contas, o Reino Unido lucrou tanto com o endividamento do Brasil, que precisou de dinheiro inglês para pagar os termos do acordo com Portugal, quanto com o novo mercado que se abria, né? No caso, uma ex-colônia que se tornava aí cliente, parceira comercial de um país que já vivia ali um início de uma revolução industrial. Bom, e no que culminou então na prática a assinatura do chamado Tratado Luso-Brasileiro, que selou a independência do Brasil em 1825 após mediação da Inglaterra? Bom, Guilherme, são várias leituras possíveis, né? O pesquisador Paulo Resutti, que eu mencionei há pouco aí numa outra questão, ele tem uma visão até, eu diria, pessimista ou negativista dessa história, porque ele diz que esse acordo acabou influenciando de maneira negativa as primeiras décadas aí do Brasil livre, do Brasil independente, então do Império Brasileiro, porque ele ressalta isso, que o tratado, esse acordo, ele obrigou o Brasil a pagar indenizações a Portugal e levando já o Estado brasileiro a contrair empréstimos com os ingleses para saldar essas dívidas. Quer dizer, o Brasil já nascia endividado, já nascia com tendo que arcar com uma enorme quantidade financeira. Já o historiador Marcelo Cheste Galvez, ele lembra que a essa altura a situação da emancipação política do Brasil já estava mais do que resolvida, né, do ponto de vista prático. Já era um processo dado como certo, não tinha muito o que Portugal fazer para conseguir retomar o controle do Brasil. E nesse sentido, o tratado, esse acordo, esse tratado final entre Portugal e Brasil, simplesmente resolvia uma pendência, desembaraçava politicamente a questão, né? Desde compromissos anteriores firmados com outros países, principalmente com a Inglaterra, né, que havia um compromisso aí de Portugal pela extinção futura do chamado tráfico negreiro, até mesmo os pontos relacionados à sucessão do trono, porque tinha uma questão, né, no fim o Brasil independente tinha como governante o mesmo homem que era o herdeiro do trono português, né, e essa questão virou ali um problema a ser resolvido. Afinal, quando Dom João VI morresse, o que aconteceria? Então, o tratado buscava
resolver aí esse tipo de questão. No fim das contas, Portugal passou a reconhecer o Brasil como um Estado soberano. O Brasil se comprometeu a pagar uma indenização, um total de 2 milhões de libras esterlinas. Na época era uma grande quantidade. Esse valor acabou sendo mais tarde utilizado por Portugal para pagar dívidas com banqueiros, justamente dívidas contraídas no processo de financiamento das guerras, dos conflitos que tentavam reverter a independência do Brasil. Bom, e isso, claro, como o Edson até já citou anteriormente, era de total interesse para o comércio britânico na época. Sim. Na época, os britânicos eles representavam o maior empório comercial, industrial e financeiro do mundo. E contar com um país como o Brasil, né, com seu tamanho continental, as possibilidades de produção, principalmente agrícola, enfim, contar com um país desse como um país livre não deixava de ser ter um peso ideológico também na questão geopolítica de defesa do livre mercado, assim, uma bandeira muito importante para os britânicos naquela época. Ouçam só o que diz o historiador Marcelo Cheste Galvez, citado pelo Edson, que é professor na Universidade Estadual do Maranhão e um dos organizadores do livro Independências, Circulação de Ideias e Práticas Políticas. A mediação britânica ela é determinante, né? Ela é determinante pelos interesses em relação ao tratado, pelo lugar que a Inglaterra ocupava nessa geopolítica, né? É importante pensar que a mediação toda feita no Rio de Janeiro é feita por um representante do governo britânico, né? Então o papel é central e basicamente você tem o interesse na questão do tráfico, do fim do tráfico, a questão envolvendo os valores, né, que se movimentaram econômicos nessa transação, também a própria reafirmação do papel geopolítico da Inglaterra naquele contexto, né? Edson, agora aprofundando um pouco mais na questão do tratado em si, eu queria saber quanto, a quem e pelo o que o Brasil efetivamente pagou a fim de acertar as contas para consolidar a sua independência e como foi essa negociação. Muito bom você perguntar isso, Guilherme, porque a gente acabou falando aqui nas questões anteriores que teve uma indenização, que o Brasil teve que, enfim, já nasceu endividado porque teve que honrar aí uma dívida para que esse acordo fosse sacramentado e no final não detalhamos muito isso. No total, o valor arbitrado foi de 2 milhões de libras. Oficialmente, assim, nos termos do acordo, essa quantia ela foi definida com o objetivo de ressarcir, no caso ressarcir Portugal, pelas embarcações apreendidas ou confiscadas no processo de independência. É preciso lembrar que naqueles anos, ali de 1822 até 1825, o Brasil teve vários conflitos ligados à independência e muitas vezes embarcações, armas e outras questões eram confiscadas pelos que lutavam contra Portugal. E uma outra questão que aparece no acordo é que esse valor também era para ressarcir pelo fato de que o Brasil ficou com um acervo da Biblioteca Nacional, que foi trazida com a família real portuguesa quando houve a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808, naquele episódio da fuga da família real portuguesa, fugindo das tropas napoleônicas em 1808. Enfim, se isso custou caro, e é verdade, ao menos um prêmio de consolação aí, né? O Brasil nasceu como o país independente das Américas com o maior acervo de livros do continente. É interessante que o historiador Galvez, ele fala exatamente que, com relação a essa indenização e esse processo, que para Portugal foi um excelente negócio, foi um grande negócio. Afinal, era uma situação já perdida, assim, não havia a menor chance de resolver a questão militarmente, de reverter a independência do Brasil, e no fim Portugal ainda saiu com os bolsos cheios. A independência do Brasil acabou desencadeando um efeito cascata nos anos e décadas seguintes na América Latina. Muito claro devido ao interesse comercial da Inglaterra na região. Ouçam só o que diz o historiador Victor Miciato do Instituto Mackenzie a respeito disso.
o papel da mediação britânica foi fundamental, foi central, porque foi através da mediação britânica que houve o reconhecimento. Tanto é que Portugal estava muito resiliente, a Inglaterra pressionou o tempo todo para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil antes mesmo da Inglaterra, para respaldar, para legitimar mais esse processo junto aos países europeus. Isso teve problemas porque Portugal demorou muito, então foi realmente graças à pressão inglesa que esse reconhecimento por parte de Portugal veio. Esse acordo influenciou o Brasil no que diz respeito ao apoio que o país teve para que mantivesse a sua grande territorialidade a partir de um regime monárquico. Então, em algumas situações, a Inglaterra ajudou financeiramente o Brasil para manter essa estabilidade territorial. Houve, de fato, um efeito cascata em relação à independência do Brasil, porque a Inglaterra passou a patrocinar, a ajudar, a apoiar outros processos de independência na América Hispânica, enfraquecendo, assim, essa Europa Latina. Porque com isso a Inglaterra, que tinha um poderio comercial maior em relação a esses países, pôde intensificar o seu comércio por todo o século XIX aqui na América. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Edson Veiga pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.